As enciclopédias Barça e a importância do conhecimento. Sou do tempo das enciclopédias Barça, umas vermelhas que ficavam à vista em estantes. E na década de 1970, na sociedade, havia o lado pedante disso, mas havia também o orgulho do conhecimento. As Barças eram caras para o padrão aquisitivo da época. Não era qualquer um que as possuíam. O sonho dos pais era dar uma Barça para os filhos antes de um automóvel para a família. Nós não a pudemos ter, eram muito além do que podíamos. Eu as lia em bibliotecas e muito mais tarde, em sendo adulto, quando as tocava, lembrava-me de meu pai. Um dia teremos uma Barça, meu filho. Elas são as mais importantes para quem quer entender o mundo e ser alguma coisa. O carroceiro com curso ginasial não as pôde adquirir, mas ensinou-me, ao seu jeito, a amar o conhecimento que elas simbolizavam. Eu sei, é um conhecimento elitista e sintetizado, mas enfim, algum tipo de conhecimento. Lembro-me de um dia finalmente o vendedor chegar lá e meu pai não ter o dinheiro. Depois dele, do vendedor ter ido, meu pai sentou-se pensativo no velho sofá, coberto com pele de cabrito, na casa de madeira, e quase o vi chorar. Eu era um menino, devia ter uns 7 anos, mas recordo perfeitamente disso. Aquele homem que pouco havia lido, triste por não poder dar o melhor do que entendia ser o conhecimento para os seus filhos. Ali se resumia, na Barça, todo o saber possível que a humanidade alcançara. Era um Google, um objeto mágico que explicava todas as coisas. Não que a Barça, como já disse, não fosse de algum modo elitista, mas não era tão mentiroso como o Google, que vende suas páginas de busca até para fascistas. O Google é importante, é um avanço para a humanidade, mas não tem ética nenhuma. É o poder do dinheiro que, como diz Caetano Veloso, ergue e destrói coisas belas. Mas a Barça, perto do Google, parece uma santa. Os vendedores da Barça, quase todos homens, como manda o patriarcado, eram respeitados como missionários, atendidos com distinção. Era um orgulho para um sujeito chegar e dizer à porta da casa de alguém: sou da Barça. O dia no qual o vendedor foi lá em minha casa, quando eu era criança, recordo que carregava esse orgulho. Ele disse: o senhor já deve ter ouvido falar das enciclopédias Barça. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele sabia que seria venerado. Supunha-se que o homem que as vendiam devia tê-las lido. Então, hipoteticamente, eram homens muito sábios e a profissão era nobre: levar a história do mundo para todos. Para a classe média e baixa era uma espécie de troféu, símbolo da procura do saber, ter o que somente os ricos tinham o luxo de ter, o conhecimento. Quem entrava na casa e as via já pensava: são pessoas que, apesar de pobres, amam saber. Todos entendiam que o conhecimento era algo que se buscava mais do que muitos bens. A Barça foi filha da enciclopédia britânica e foi criada no Brasil por uma norte-americana. O seu nome é composto pelas letras iniciais dos empresários idealizadores. O intelectual que as elaborou foi um escritor chamado Antônio Calado. Eram colocadas em um lugar de distinção na sala, geralmente perto da Bíblia. Sim, a Bíblia e o conhecimento se colocavam em equivalência. Bons tempos. Foi lançado um pouco antes do golpe de 1964 e atravessou incólume a burrice da ditadura. Quem iria censurar uma enciclopédia? Nem eles eram tão idiotas. Brigar com a Barça seria como brigar com um país inteiro, até com os idiotas que apoiaram o golpe. Então não sei exatamente quando os brasileiros começaram a emburrecer demasiadamente. Talvez tenha sido quando o conhecimento desvinculou-se do papel que lhe conferia veracidade. Antes de qualquer charlatão poder colocar um banquinho na praça pública da internet e arrotar asneiras sobre tudo. Porque ouviu algo aqui e ali, julga-se um doutor. O verbo estudar tinha sentido porque ele se conferia incontáveis horas de solidão. Entendia-se o sacrifício dos homens em guardar o que entenderam do mundo. O brasileiro emburreceu quando
parou de entender o conhecimento como algo raro, quando pararam de lhe dar o valor que merecia, quando supuseram que qualquer ignorante pode falar sobre tudo, e não estou falando no sentido da simplicidade da intuição do homem rudimentar, e sim no sentido que basta ter uma câmara e um podcast com outro ignorante. Quanto mais as dele falarem, mais vão achar quem os aplauda. Mas nessa época o conhecimento era emoldurado, tinha uma capa dura, era protegido por letras douradas e se dizia: cuidado, menino, ao folhear é caro e importante. Talvez hoje os vendedores da Barça fossem apedrejados e chamados de comunistas, ridicularizados porque o conhecimento não está na moda como antes estava. Mesmo os ignorantes lhe conferiam valor e admiravam os que sabiam de fato alguma coisa. Está na Barça, pode ler. Isso era garantia de que falava a verdade. Ali se evitava charlatões. Oscar Niemeyer falou sobre Brasília. Engraçado, quando falam em nostalgia do que o Brasil supostamente foi, não falam disso, que eram brasileiros que sabiam dar valor à história e ao conhecimento, que respeitavam quem estudou e dedicou-se a entender o mundo. Não, o conhecimento não mudou, é que agora se supõe banal, supõe-se que qualquer um pode tê-lo, mas o conhecimento não é tão fácil quanto presumem. Ele, o conhecimento, continua sempre a exigir do ser humano o amor e a dedicação. Então foram as pessoas que mudaram, não o conhecimento. Esteja onde estiver o conhecimento, temos que garimpar e lutar por ele. E não que a sabedoria esteja apenas em verbetes e enciclopédias. Está na vida de cada um. Estou usando uma metáfora, entende? Melhor explicar, né? Porque sabemos em qual época vivemos, naquela no qual o óbvio precisa ser explicado muitas vezes. Não é de admirar que as pessoas continuem ignorantes, apesar de tanto conhecimento supostamente disponível. Agora temos ignorantes com diplomas, apesar de quase todos poderem teoricamente acessar o conhecimento. Mas é que não sabem onde procurar. Antes ele tinha uma capa dura com letras douradas, agora está espalhado no monte de lixo. Confunde-se com o lixo em nome do dinamismo, do conhecimento e da tecnologia. E dizem, tudo é a mesma coisa, hoje ninguém sabe nada, tudo mudou, não existem mais iPhone. Ah, pra cima de mim, que li a Barça? Agora perdem-se na grande Babilônia que virou o conhecimento. E isso foi feito propositalmente por pessoas inteligentes, para quem não tem interesse que o conhecimento se propague e mude as coisas. Já que não podem combatê-lo, a intenção é diminuir seu prestígio e transformar as pessoas em ignorantes arrogantes, por suporem saber alguma coisa dos vikings, porque assistiram uma minissérie, por exemplo, nem era importante quando julgávamos, mas um concatenar verbete com a dinâmica da história, com o contínuo aprender entre a vida e o conhecimento popular e acadêmico. É apenas uma metáfora, entende? Sexta, 24 de março de 2023. Essa crônica se encontra na página do Facebook Estrela da Encruzilhada, Coletivo de Cultura do deputado estadual Dr. Antenor. Muito obrigado.